Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 7 de novembro, agora na Espanha, 20 horas e 52 minutos, no Brasil, 16 e 52 da tarde. Gente, a segunda-feira amanheceu com esse imbróglio, essa briga entre o CZ da Binance e o Bankman-Fried, dono da FTX. O CZ dizendo que vai despejar todas as FTTs que ele tem em carteira. O Bankman-Fried despejando Sol, porque ele tem muita Solana, despejou mais de 200 milhões de dólares em Solana para defender o preço da FTT. E na briga entre os dois gigantes bilionários do mundo cripto, a BTC foi basicamente beijar a VWAP mensal. Fizemos a mínima em 20.571, a VWAP mensal está exatamente em 20.600. Agora a gente está ligeiramente acima da VWAP mensal, que agora se comportou como uma laje, defendeu o preço de forma hercúlea. Vamos colocar assim, no nosso gráfico diário do Squeeze, segue o game. Basicamente a gente continua com o corpo real de candle inteiro, vendedor, mas inteiro para fora, para cima da nuvem. As três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. A mediana vai transpassar a linha superior da nuvem entre hoje e amanhã. A lower aqui do canal de Keltner vai incursionar agora forte para o interior da nuvem. Na projeção, a nebulosidade esverdeada se mantém. Na verdade, é normal essa volatilidade, o mundo cripto tem dessas coisas. Já já eu vou falar sobre esse imbróglio entre o CZ e o Bankman-Fried da FTX. O fato é que esse imbróglio vai terminar e a BTC vai seguir a sua pernada impulsiva. Isso faz parte do game. No intraday, a BTC foi absolutamente didática, batia na lower, voltava para a VWAP, ameaçou lamber aqui a lower, voltou para a VWAP e agora rasgou a VWAP de baixo para cima. A gente ofertou os sinais aqui, todos fecharam rapidamente, mais de 4 sinais ofertados na sala, lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o governo norte-americano tem mais de 4,4 bilhões de dólares em BTC. Há uma especulação de que esse montante poderia ser objeto de despejo, mas nenhuma das maiores corretoras do mundo, Binance, a Kraken, FTX, enfim, a própria Gemini dos irmãos Winklevoss e a Coinbase afirmam que nenhuma dá conta de que o governo norte-americano pretenda despejar essas BTCs nas suas corretoras. Algumas até já ofertaram ao governo norte-americano a possibilidade de uma ordem OTC, over the book, sem agredir o book, se o governo norte-americano quiser se desfazer desse montante em BTC. Porém, nenhum funcionário do Departamento do Tesouro afirma que o governo norte-americano queira fazê-lo, queira se livrar das BTCs. Talvez seja o início da reserva cambial norte-americana de BTC, as BTCs apreendidas em operações contra a lavagem de dinheiro. E a corretora FTX tem saques em massa e o CEO tenta acalmar os investidores. O Bankman-Fried está tentando defender o preço da FTT vendendo alguns ativos que ele tem em carteira. A Solana está sendo a maior vítima desse drama da FTX, depois que o CZ da Binance, por uma briga com o Bankman-Fried, resolveu desembarcar da FTX e despejar as suas FTTs. As altcoins que estão em carteira da FTX e que poderiam defender o preço da FTT são basicamente Solana, CHZ, Loom, Shiba Token, Link e Didix. O fato é que a Sol sentiu um pouquinho, mas não sentiu muito. Nesse momento a Sol tá... Deixa eu ver quanto que a Sol tá caindo. Tava caindo, agora tá mais 0,02. Chegou a estar caindo um pouco mais de 1%. Na verdade, um despejo de 200 milhões de dólares de Sol não faz muita diferença. A altcoin já está avaliada em bilhões de dólares em termos de market cap, mas o fato é que para o mundo cripto não é bom os dois expoentes desse mercado ficarem quebrando o pau em público, vamos colocar assim. E o G20 vai promover uma cúpula impondo aos países do grupo a regulamentação básica mínima da criptografia sob pena, sob o risco de imposição de penalidades contra os países que não cumprirem esse script mínimo de regulamentação do mundo cripto. É o novo normal, na verdade agora a nova fronteira
contra repressão de lavagem de ativos passa a ser a criptografia e é sim preciso regulamentar esse ambiente. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Elon Musk conclama os eleitores a votarem num congresso republicano. As eleições de meio de mandato vêm aí. Agora o Elon Musk é dono do Twitter e ele está conclamando os seus seguidores e eleitores ainda indecisos a votarem em favor de republicanos para, segundo ele, salvar a igualdade de armas dentro da política norte-americana e mundial. E alguns países, líderes de alguns países em desenvolvimento criticam a postura dos Estados Unidos na COP27, alegando que eles buscam, nessa sistemática de compensação de emissão de carbono contra eventos climáticos extremos, na verdade eles estão buscando bilhões de dólares em créditos de carbono para punir os países em desenvolvimento que façam uso de combustíveis fósseis. Com essa escalada do preço do petróleo, que está sendo pressionada também pelos cortes de produção promovidos não só pela Arábia Saudita, mas pela OPEP como um todo, comandada pelo Mohammed bin Salman e pelo Putin, o fato é que agora os Estados Unidos estão usando politicamente a cúpula do clima, a COP27, para poder punir os países em desenvolvimento que façam uso exagerado de combustíveis fósseis. Tudo isso vai virar um grande imbróglio geopolítico internacional. Vamos ver como vai se desdobrar, e a Ucrânia exerce poderes de guerra e confisca empresas apoiadas por oligarcas russos. A Ucrânia agora iniciou uma conduta muito dura na repressão de empresas que apoiam o regime de Vladimir Putin, agora confiscando empresas de oligarcas russos em território ucraniano. Gente, o mundo está à beira de um Armagedon nuclear. Os Estados Unidos estão fazendo uso da COP27 para poder impedir o uso de combustíveis fósseis pelos países em desenvolvimento. O fato é que tudo isso, na minha leitura, vai turbinar ainda mais a BTC, que dentro dessa incerteza que paira no horizonte, está se comportando muito bem, mesmo hoje, com os dois principais expoentes do mundo cripto terem amanhecido se brigando feio. A BTC fez bonito, basicamente a gente lambeu a lower e voltou rapidamente para a VWAP, e agora, há poucos minutos atrás, a gente voltou a superar a VWAP no intraday. Então quer dizer que ela está muito resiliente e vai continuar o seu script aqui de acumulação. Se superar 22.800, na minha leitura só vai parar em 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.